No programa Estúdio desta semana, vamos conversar sobre direito do consumidor com o desembargador Fábio Torres Souza. Tudo bem, desembargador? Tudo bom. Grato pelo convite. É uma alegria muito grande poder estar aqui conversando com o cidadão mineiro. Nós aqui agradecemos a presença do senhor. Eu até começo perguntando basicamente o que diz o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma daquelas felizes leis que foram criadas no Brasil. Nós temos o hábito de falar que a lei pegou, a lei não pegou, e o Código verdadeiramente foi uma lei que pegou, faz parte da sociedade brasileira. É gostoso nós, como consumidores, como cidadãos desse país, podemos perceber que ao adentrarmos nos estabelecimentos comerciais, sempre vamos encontrar, nesse estabelecimento existe um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Isso mostra que é uma lei viva na sociedade, é uma lei que ela veio exatamente fazer aquilo que está previsto, proteger o direito do consumidor, respeitando aquela determinação que a Constituição tem no artigo 5º, inciso 32, de que cabe ao Estado promover a defesa do consumidor. Mas é importante lembrar que promover a defesa do consumidor não é simplesmente tratar o consumidor, que é vulnerável aos olhos da lei, como um infante, mas tratar as relações de consumo como relações maduras, atendendo tanto os interesses dos consumidores como dos fornecedores também. É uma relação de mão dupla, para que você possa ter uma estrutura de proteção do consumidor na sociedade brasileira e no mercado econômico, né, equilibrada e saudável. Seria aquela história de que o consumidor tem direitos, mas também tem deveres? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Nós não temos uma sociedade em que só existe direitos. Não existe uma sociedade de mão única. A sociedade tem direitos e deveres. E o consumidor também tem direitos e deveres. É lógico que sim. Isso faz parte da própria estrutura do direito. Nós não podemos imaginar que o consumidor tenha só direitos. Porque senão nós vamos ter um mercado econômico que ele vai ser desvirtualizado. Isso é ruim para o próprio consumidor. Porque se o fornecedor não tem proteção nenhuma, ele não vai oferecer o produto dele no mercado. E o consumidor não vai encontrar o produto dele no mercado. Nós brasileiros já passamos por um período em que você ia ao supermercado, as camadas mais novas da população não lembram-se disso, mas a minha geração lembra muito bem que você ia ao mercado e não encontrava produtos. E não adiantava você dar direito ao consumidor se ele não tem produto para comprar. Então você tem que ter um equilíbrio entre direitos e deveres. E o Código traz isso de forma salutar, né, mostrando, acima de tudo, que é um código que trata o consumidor como vulnerável, mas trata fundamentalmente a obrigação do consumidor de ter boa-fé, de agir de forma ética nas relações de consumo, tanto o consumidor como o próprio fornecedor. Na prática, para exemplificar um caso como esse, o que seria? Na prática, nós vamos citar o exemplo, e talvez a gente aborde isso um pouco mais adiante, clássico da questão do superendividamento, que é um tema muito atual. A lei do superendividamento que existe, é recente, a 14.181 de 2021, ela trata de forma clara. A lei vem proteger o consumidor que está superendividado, que é o interesse do mercado, o interesse da sociedade tratar desse consumidor, mas trata do consumidor que é superendividado de boa fé. Aquele que não é de boa fé superendividado, que faz débitos e dívidas de má fé, ele não tem a proteção legal. Porque não seria justo para a sociedade como um todo, né, proteger alguém que não corresponde ao anseio social, que é de viver bem, tratar bem, ter um bom relacionamento, ter um relacionamento de boa fé com um outro. Então, é um exemplo clássico dessa preocupação que a lei trouxe. Nós vamos proteger sim, nós vamos criar direitos, mas nós também temos dever nessa conduta do próprio consumidor. Alguém que se superendivida de propósito para tirar algum proveito, por exemplo? Não terá o benefício que a legislação e que o legislador trouxe muito bem para o Brasil em 2021. Porque o superendividado é aquele que tem praticamente o salário dele todo para pagar alguma parcela. E nós sabemos que isso pode acontecer, né? Nós imaginamos, passando por uma situação triste com os irmãos gaúchos e que naquela situação de uma calamidade pública, algum daqueles indivíduos podem ter se superendividado, podem se endividar agora à frente, por motivo de saúde. São questões naturais que infelizmente acontecem na vida das pessoas, que podem ocorrer. É uma situação diferente. Aquele que vai, que gasta, vive nababescamente, mas sem ter condições, né, contraindo empréstimos, mais empréstimos, simplesmente para ter uma vida temporária, mais de luxo, ele não está agindo de boa fé, nem consigo mesmo, nem com a sociedade e nem com o mercado. Então ele não teria direito a esse benefício.
A vida é feita de direitos e deveres. A gente tem que saber equilibrar esses pontos, né? Lógico que o código na estrutura, e naturalmente nós sabemos disso, trata o consumidor como um ente mais vulnerável na relação. Vulnerabilidade não quer dizer que ele seja incapaz. Ele tem que ter consciência dos direitos dele para a própria sociedade. E esse é fundamental em toda a legislação que tem nesse país. Vamos voltar ao superendividamento daqui a pouquinho, mas antes vou fazer uma pergunta. Por exemplo, né, um consumidor, basicamente, de forma geral, tem direito a quê? Para que as pessoas entendam melhor essa situação. O consumidor tem inúmeros direitos tratados no Código. Se nós observarmos o artigo 6º, nós vamos ver uma série de proteção que ele se estende ali, como existe em outros artigos também, protegendo ele de produtos que não lhe façam mal, produtos que tenham instrução necessária para saber como utilizar e informação adequada sobre os produtos que ele está recebendo. Nós podemos perceber como isso mudou, né? Se a gente reparar os rótulos dos produtos, como vêm hoje muito mais explicados, mas não quer dizer também que informação necessariamente é boa informação, é informação adequada. Não adianta você comprar uma televisão e ela ter um livro, né, de manual de 600 páginas para te informar como ela vai funcionar, porque ela não vai trazer a informação que você necessita. Até ler aquilo tudo. Você não vai ler, ninguém vai ler aquilo, em verdade. Então, o código obriga que se tenha informação adequada, obriga que se tenha segurança do produto. Você não tem como colocar, né, um produto para você levar para casa, que você vai colocar ele para utilizar, ele vai explodir quando abrir. Então, isso tudo foram feitas modificações, né, prazo de validade, que é uma realidade de hoje em dia, e nós deparamos várias vezes de forma até natural ver isso, e eu já passei por essa experiência várias vezes no supermercado, ver grupos de crianças de escola visitando o supermercado para ver a validade de produto, o que na minha geração de infante, isso não existia. Poderia até ter, mas eu não me lembro disso. E hoje as crianças já são conscientes disso. Eu vejo os meus filhos, que quando nós falava, pai, está quase vencendo. Então são conceitos que o código trouxe da década de 90 para cá, que a sociedade veio assimilando. E naturalmente nós vamos nos cobrando e cobrando dos nossos parceiros fornecedores que ajam dessa forma, né, para que você tenha essa proteção, que ela cabe sendo uma proteção natural. Naturalmente nós percebemos isso. E nós só vamos reclamar da ausência dela quando ela ocorre, que são as exceções. Porque se você falar, nós temos uma demanda muito grande de processos de consumo no Brasil. Sim, é uma realidade clássica. Mas nós temos uma sociedade brasileira que modificou muito da década de 90 para 2024 em relação ao mercado de consumo. O volume de brasileiros que consumiam naquela época era pequeno, o volume que consome hoje é muito grande. Basta nós lembrarmos o fato da telefonia, que em 1990, quando surgiu o código, telefone era um produto de luxo. Haviam pessoas que investiam em linha telefônica. Se você comentar isso com um adolescente hoje em dia, ele não vai entender, porque se deixar ele tem 1, 2, 3, 4 linhas telefônicas. Naquela época não se tinha isso. Então o mercado evoluiu, o mercado aumentou, as relações de consumo expandiram-se muito. Logicamente nós vamos ter demandas. E o código está aí para sanar essas demandas, né? É lógico que ele tem a função de prevenir, tem a função de educar e tem a função de sanar aquelas demandas que surgirem em relação dessas relações de consumo. E sanar demandas, como o TJMG lida com essa questão que a gente falava agora há pouco do superendividamento? Quais são os trabalhos que são feitos com relação a isso? Especificamente o superendividamento, o TJMG tem encampado muito o desenvolvimento dessa lei, né? É lógico que, para e passo, em parceria com o CNJ, que editou uma cartilha a respeito do tema, o TJ tem desenvolvido um trabalho muito grande. Ele tem capacitado os Sejuscs como porta de solução desses conflitos, né, pré-processuais de superendividamento. A Escola Judicial criou um grupo de trabalho de estudos nesse ano, capitaneado pelo colega magistrado Juliano, da comarca de Muriaé, sobre o superendividamento, em que magistrados, eu tive a oportunidade de participar, assessores, né, se reuniram para estudar, discutir, trouxemos professores de fora, juízes de outros estados, membros do PROCON estadual, para conversar sobre o tema e criar uma realidade de aplicação de uma lei que é muito real, em relação ao número de endividados que existe no Brasil.
Um dado recente do Serasa de abril mostrava que nós somos mais de 74 milhões de endividados no país. Super endividado. Não, endividados. E o Banco Central, nesse mesmo relatório, indica que aproximadamente desses 74 milhões, 15 milhões estão com dívidas muito grandes, podemos dizer quase super endividados. Ou seja, nós temos uma parcela da população que nós temos que nos atentar para ela. Porque não interessa ao Estado, não interessa ao direito e não interessa ao mercado que nós tenhamos uma sociedade superendividada. Porque isso é um mal que se cria para todos. Né? Nós temos que saber tratar essa situação e o TJ tem desenvolvido um trabalho eficiente demais sobre isso. A terceira vice, capitaneada pela desembargadora Ana Paula Cacheta, tem feito um trabalho maravilhoso em relação aos sejusques com isso. Foi feita uma cartilha recentemente, agora em março, lançada para atendimento pré-processual junto aos sejusques dos casos de superendividamento. E é interessante a gente perceber que na cultura de superendividamento, eu tive há um tempo atrás conversando com o Dr. Glauber, que é o promotor de justiça responsável pelo PROCON-MG, do Ministério Público, né, que cuida de toda a cadeia dos PROCONs do Estado de Minas Gerais, que ele me falava de forma clara: Fábio, a demanda existe, é só você oferecer a possibilidade do consumidor tratar a questão do superendividamento, que ela começa a vir de uma forma tão grande que nós temos que ir com calma, porque nós não temos ainda estrutura suficiente, me dizia ele, para atender a todos. Que a demanda está aí presente. Se nós pensarmos que no Brasil nós temos 15 milhões de pessoas em situação quase de superendividamento e abarcarmos a população do Estado de Minas em relação ao Brasil, que é 10%, nós estaremos falando mais ou menos de algo em torno de 1,5 milhão de mineiros. É um volume muito grande de pessoas que merecem um pouco de atenção do Poder Judiciário e o Judiciário está atento a eles, está abrindo as portas, está se preparando para receber e lidar desse problema, que é um problema econômico, mas acima de tudo é um problema social. E que geralmente nessa questão do superendividamento é feita ali uma conciliação entre credores e devedores, um acordo, uma conversa, não é isso? Sim, a estrutura começa exatamente com o chamamento de todos os credores, né, para que se possa reunir. E é muito interessante que a legislação criada sobre o superendividamento, que vem de um projeto de lei do Senado, lançado na época pelo então ex-presidente e presidente do Senado na época, o Zé Sarney, né, através da ideia de uma comissão de juristas conduzida pelo ministro Herman Benjamin. A comissão de juristas apresentou ao Senado uma proposta que era factível e que se virou lei. Por quê? Porque era uma experiência que o Rio Grande do Sul adotava naquela época, né? Que lá já havia uma discussão acadêmica que acabou ensejando esse trabalho do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Isso foi levado ao legislador, o legislador aprimorou essa experiência e criou a Lei 14.181 de 21, na mesma linha, de forma que você traga para a discussão, para uma tentativa de conciliação, o consumidor sobreendividado, todos os credores, né, coloque os débitos na mesa e veja a possibilidade que o consumidor tem dentro daquilo que se chama de mínimo existencial, ou seja, que ele resguarde um mínimo existencial para sobreviver e possa pagar ao longo de 5 anos o débito com todos. Então, é um acordo que se faz e essa preparação tem que ser feita e tem que ser bem conduzida. E também o tribunal tem assinado termos, né, para a instalação de PAPRs, né, em cidades do interior do estado. Ponte Nova, Vazante e João Molevade, que são PAPRs, que são braços estendidos dos sejusques locais, em que as partes vão poder trabalhar mais próximo da comunidade, mais próximo do cidadão, exatamente nessa questão de superendividamento. Isso mostra aquilo que a gente sempre fala, que é o interesse do tribunal e onde o cidadão mineiro está, né? Buscando o cidadão, não esperando só que ele venha, criando pontos de atendimento diferenciados em vários locais. E é importante a gente lembrar também que para isso funcionar bem, parte também de uma ajuda estrutural, de uma conciliação com os fornecedores. E os fornecedores têm caminhado bem nesse sentido de estarem unidos, né, interessados em comporem nessa situação de superendividamento. Tanto é que essas questões relacionadas à saúde e a bancos, por exemplo, né, sempre geram muitas ações na justiça e o Tribunal TJMG assinou
termos de cooperação técnica com empresas, né, como Claro, Itaú, Unibanco e Unimed BH, né, justamente para agilizar isso. Sim, são empresas parceiras que já têm atuado no mesmo sentido no Juizado Especial, no Sejusc da capital, né, para que a gente possa levar essa experiência para o Estado como um todo. É aquela visão que a gente sempre fala. O código existe, é um código que chama de defesa do consumidor, mas em verdade é uma defesa da relação de consumo. E não há relação de consumo só com o consumidor. A relação de consumo é feita entre consumidores e fornecedores. Não existem vilões, nem, num linguajar mais popular, santos nessa relação. Existem consumidores e fornecedores que vão interagir em interesses que se chocam às vezes, mas conjugam-se na maior parte das vezes. Né? Eu quero adquirir um produto, o fornecedor quer vender o produto. Essa é o grande mote da relação de consumo. E então, há interesse dos fornecedores também para que a sociedade de consumo não seja sucumbida por excesso de superendividamento. E ele tem agido assim e tem feito essas parcerias que são muito boas. Nós tivemos a oportunidade no mês de março desse ano de fazer esse termo de ajustamento com esses grandes fornecedores, que são grandes fornecedores que lidam, né, nos processos que tramitam no Poder Judiciário Mineiro, né, e facilitam muito. Mostra tanto o interesse do fornecedor em auxiliar a relação dos processos, como o interesse do fornecedor também de auxiliar a própria sociedade. Porque com quanto menos litígio nós tivermos, nós poderemos estar preparados para atender outras demandas que chegam ao Poder Judiciário. Para a gente concluir, desembargador, fala um pouquinho da questão dos juizados especiais, que inclusive teve uma semana especial e tudo com relação ao consumidor. Esse é um tema extremamente amplo. A gente poderia passar aqui uma tarde toda debatendo essa questão, ponderando sobre isso. O juizado é a porta de entrada mais fácil que o cidadão tem, né? E, logicamente, do cidadão consumidor. As demandas que chegam ao juizado especial, na maior parte das vezes, são demandas consumeristas. Isso está claro, basta a gente ver o anuário do CNJ sobre justiça em números. Isso faz com que o consumidor possa e tenha consciência de que ele consegue chegar ao juizado de forma fácil, porque é o caminho mais barato, até 20 salários mínimos ele não depende de advogado, os processos não têm custos iniciais e a solução dos processos são muito rápidas. Só para se ter uma ideia, né, e deixar isso em números mais claros, um prazo médio de tramitação no processo no Tribunal de Justiça, na Justiça Comum, é de 1.500 dias. No juizado, no estado inteiro, a média é de 350. E na capital, de 150 dias. Ou seja, nós conseguimos reduzir em 1/5, em quase 10 vezes, o andamento de um processo dentro do juizado. Por isso que o consumidor tanto se acorre para o juizado especial. E nessa Semana Nacional do Juizado, implantada pelo CNJ, mostrando a valorização do juizado, a importância do juizado, trazendo os juízes para o debate também, é muito importante para o consumidor, porque isso vai atualizar novos temas, mostrar a importância do juizado para a relação de consumo e mostrar como o tribunal está preocupado com essa fonte de acesso, essa porta daquele sistema multiportas que nós temos de acesso à justiça, é de extrema importância e de extrema importância a valorização que o tribunal tem feito dos juizados especiais para a defesa da cidadania e para a defesa do consumidor também. Desembargador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite, foi uma honra. Até a próxima. Até a próxima. Aguardamos o senhor de novo aqui. Obrigado. Obrigado, um abraço. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista nossas reportagens no YouTube e aqui na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.